Durante entrevista coletiva, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre os rumores de que os caminhoneiros estariam planejando uma paralisação. O ministro Tarcísio relatou que mantém constante contato com os caminhoneiros e que o governo vem construindo soluções para os problemas e também para educar os trabalhadores sobre quais são os reais limites da atuação governamental. Sobre as ameaças de paralisação, o ministro disse que são casos isolados, movidos por interesses político-partidários, sem contato com a categoria dos caminhoneiros. O ministro disse: as bases estão tranquilas. O que a gente tem são poucos movimentos isolados, tem uma motivação política nisso. Basta pesquisar nomes e filiações e vocês vão descobrir o que está por trás sem muita dificuldade. Não precisa nem fazer grandes trabalhos de investigação, não. Assista. Não, peraí, deixa eu só falar dos caminhoneiros, que é o seguinte: o ano todo a gente negociou com os caminhoneiros, né? Negociou bastante. Os caminhoneiros têm meu telefone pessoal, eu falo com um caminhoneiro todo dia, estou em vários grupos de WhatsApp de caminhoneiros. Os caminhoneiros eles têm tido uma paciência grande, eles têm aguardado as nossas ações. A gente tem construído uma agenda em conjunto. Os fóruns eles são vivos por causa disso. A gente consegue preparar o fórum, debater caminhos e construir soluções. Então, a gente está construindo soluções para problemas que acontecem na pesagem. A resolução do CIOT, que é uma demanda da categoria, vai ser publicada na semana que vem, né, do Código Identificador das Operações de Transporte, está na pauta da agência do dia 17, né? Pode entrar lá que já está pautado, vai ser aprovado. Eles participaram muito e ofereceram sugestões ao trabalho que foi feito pela Exalc, né, de frete. Então, em janeiro vai haver uma revisão incorporando sugestões que foram dadas pela própria categoria. Então, eu diria o seguinte, e eu converso com lideranças todos os dias. Então, os líderes estão entendendo o esforço, estão comunicando isso para as suas bases. Saiu uma nota hoje da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos repudiando qualquer tipo de movimento de paralisação, que a gente vê, às vezes, é um ato isolado de pessoas que precisam se afirmar e que buscam, na categoria, um outro tipo de interesse. Então, são manifestações que têm um cunho mais político-partidário, fizeram aí uma associação sindical, não tem tanto a ver com o pleito da categoria mesmo. E é uma coisa bastante isolada, né? Que não tem adesão, não teve adesão, não terá adesão, que a categoria está entendendo que o Ministério abriu as portas para o diálogo e abriu mesmo, de uma maneira como nunca se abriu. Então, o cara pega o telefone e liga direto para o ministro, tá certo? O cara vem aqui, tem a porta aberta, discute as saídas no fórum, é ouvido, a gente constrói as soluções para os problemas e vai tentando dar corpo. Agora, e uma coisa que eu sempre procuro explicar para eles eles estão inseridos no mercado, né? E eles têm que se preocupar com isso, porque muita gente chega assim: ministro, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não tenho frete. Bom, o transporte está crescendo, o transporte rodoviário está crescendo, a gente monitora aqui o consumo de diesel vem aumentando. No mês de outubro aumentou de uma forma até expressiva, então significa que o transporte está crescendo. E o problema é que o transporte também está se especializando. A gente vê empresas de transporte que estão cada vez mais aptas, cada vez maiores, têm mais escala, têm condições de oferecer melhores preços, melhores condições de seguro, e às vezes elas têm preferência na contratação. Existe uma situação de mudança, de transformação do mercado. É por isso que vários estão já enxergando no cooperativismo uma forma de se preparar para a concorrência, né? Uma forma até de sobreviver. Né? Então, essa orientação a gente tem procurado passar, porque não adianta também esperar do governo que o governo às vezes vira vilão de tudo, né? Eu não consigo trabalhar, culpa do governo. Não, o governo não vai dar frete para ninguém e nem vai garantir preço para ninguém. Quem garante isso é o mercado. Né? E não é um mercado que tenha lá grandes barreiras de entrada. E quanto menor a quantidade de barreiras de entrada, também menor o seu esforço de regulação. Você regula monopólios naturais, não é o caso do segmento de transporte rodoviário de carga. Então, é uma coisa que o mercado tem que se ajustar, como é em qualquer país do mundo, né? Como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm greves de caminhoneiro frequentes.
Agora, são greves de um segmento que transporta um determinado tipo de carga contra aquele embarcador, rapidamente eles se acertam e a vida segue. E é assim. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso e a gente vai caminhar para isso. Então, um pouco do que a gente faz aqui é educar a turma, é dizer, olha, vamos sair um pouco da tutela do Estado, que o Estado não tem a ver com boa parte dos problemas do transporte rodoviário. Agora, onde é que a gente está atuando? Tem distorção na pesagem? Ok, vamos resolver. O DTE vai ser, acho que, o grande legado, porque a partir do momento em que você substitui vários documentos no único, eu estou eliminando o atravessador. Então, eu começo a eliminar aquelas barreiras de custo do autônomo. O Congresso acabou de aprovar uma medida que aumenta a margem, né, o range, para que o cara possa ser optante do Simples, né, na questão do MEI. É interessante. Então, pessoas com maior remuneração vão poder aderir e ser optantes do Simples. Isso é um benefício tributário, no final das contas, traz um pouco mais de competitividade. Então, a agenda está acontecendo, o diálogo foi constante, eu acho que nunca se dialogou tanto, e isso está sendo reconhecido. Então, as bases estão tranquilas. O que a gente tem são poucos movimentos isolados, tem uma motivação política nisso, e basta pesquisar nomes e filiações, não sei o que vocês vão perceber o que está por trás sem muita dificuldade. Tá? Não precisa nem fazer grandes trabalhos de investigação, não. Bom. O limite de saque das contas do FGTS foi ampliado. Antes, somente estava autorizada a retirada de até R$ 500. Com a nova lei do FGTS sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, o valor a ser sacado pode ser até R$ 998. Até o final do ano, devem ser injetados R$ 3 bilhões na economia. Com a ampliação do saque das contas individuais do FGTS, quem tinha até um salário mínimo no fundo quando a medida provisória que autorizou a retirada de R$ 500 foi publicada, poderá agora sacar a diferença. Ou seja, o cidadão que tinha R$ 998 no FGTS sacou os R$ 500 autorizados pelo governo, pode pegar também a diferença de R$ 498. Mas a permissão só vale para quem tinha até um salário mínimo na conta. Por exemplo, quem tinha R$ 1.000 não poderá sacar mais nada. E quem tinha R$ 800 e já sacou os R$ 500, pode agora sacar os 300 restantes. Os valores serão pagos até o final do ano. Segundo a Caixa Econômica Federal, 10 milhões de pessoas poderão fazer o saque da diferença. A medida deve injetar cerca de 2,5 bilhões de reais na economia. O nosso objetivo é que antes do Natal os brasileiros consigam, aqueles que queiram, fazer esse resgate a mais. E a Caixa Econômica Federal anunciou a queda nos juros para a compra de imóveis e também para empréstimos. Após o Comitê de Política Monetária do Banco Central baixar a taxa básica de juros, a Selic, de 5% para 4,5% ao ano e atingir o seu menor nível da história, a Caixa Econômica anunciou a adoção de taxas menores no crédito habitacional e em produtos de crédito pessoal. A diminuição nas taxas praticadas pela Caixa Econômica Federal acompanha a queda de 31% da Selic no período de janeiro a dezembro deste ano. A redução mais significativa será para os novos créditos imobiliários e passa a valer a partir da próxima segunda-feira. Nós não temos uma demanda por crédito imobiliário apenas em uma ou duas regiões. Então isso também nos deixa muito feliz, porque ao ser espalhado pelo Brasil inteiro, nós conseguimos que esse crédito beneficie população no Brasil inteiro. No crédito imobiliário, a redução atinge financiamentos de imóveis residenciais com saldos devedores atualizados pela TR. No crédito pessoal, as taxas de juros para cheque especial passam de 8,99% para 8%. Para clientes que não possuem relacionamento com a Caixa, a redução é de 0,4%. Nesses casos, essas novas taxas passam a valer a partir de 2 de janeiro do próximo ano. O governo federal vai repassar ajuda emergencial à saúde do município do Rio de Janeiro. Vamos então até lá, as informações com a repórter Alessandra Lago. Alessandra, bom dia para você.
Olá, Renata, bom dia. Então, a assinatura do acordo entre o ministro interino da Saúde, João Gabardo, e o prefeito Marcelo Crivella está prevista para as 11h30 desta manhã, aqui no Palácio da Cidade. A ajuda financeira emergencial do governo federal é de 150 milhões de reais. Será usada para pagar parte dos salários atrasados dos servidores da saúde. Esse dinheiro se refere a uma dívida da União que o município do Rio cobrava na Justiça por conta da municipalização de 23 hospitais federais entre os anos de 1994 e 2000. A prefeitura alegava que os repasses da União para a manutenção dessas unidades, cerca de 100 milhões de reais por mês, não sofreram nenhum reajuste ao longo de 14 anos. Pediu uma compensação na Justiça de 223 milhões de reais. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o pagamento, mas não no valor pretendido pela prefeitura. O dinheiro será liberado em 2 parcelas, uma agora em dezembro e outra em janeiro. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E o presidente Jair Bolsonaro participa neste momento da comemoração do Dia do Marinheiro no grupamento dos fuzileiros navais em Brasília. O dia é uma homenagem ao patrono da Marinha, Almirante Tamandaré. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de alunos do IME, o Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. A turma de 88 alunos concluiu o curso no IME, considerado um centro de referência internacional no ensino de engenharia. Desses, 58 receberam a patente de tenente. Eles ganharam a espada que simboliza o posto de oficial do Exército e podem chegar até a general. O presidente Jair Bolsonaro condecorou o primeiro colocado. Agora, os formandos vão atuar em diversos projetos de engenharia do Exército, em todo o território nacional. Caros formandos, qualquer que seja a seara em que vierdes a labutar, sereis oficiais de engenheiros militares, dotados de sólida base de conhecimentos científicos, com a alma marcada pela forja de valores do Exército Brasileiro, com a tenacidade e a resiliência que a formação militar e acadêmica do IME vos imprimiu, a partir dos vossos talentos inatos, e ainda com as competências para a inovação, o empreendedorismo e a abordagem transdisciplinar que os desafios da conjuntura do século XXI nos demandam. No IME estudam civis e militares. No momento do vestibular, o candidato escolhe se pretende seguir a carreira no Exército ou apenas se formar em engenharia. Durante o discurso, o presidente da República ressaltou a importância do Instituto. Nessas edificações, vocês deixaram grande parte da sua juventude. Dias infindáveis, noites muitas vezes mal dormidas, empenho total, não da busca de uma profissão, mas na busca de um ideal. Vocês conseguiram. Vocês estão de parabéns. E antes de participar dessa cerimônia no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Palmas, no Tocantins, para o lançamento de um programa que prevê a injeção de 760 milhões de reais na economia do estado. Mais obras de infraestrutura em Tocantins. A Caixa Econômica Federal vai liberar empréstimos no valor de 415 milhões de reais para empreendimentos na área de saúde, habitação e educação. Os 139 municípios do Tocantins vão ser beneficiados. O presidente da Caixa destacou o novo enfoque do banco, centrado em juros baixos e incentivo ao crédito. Reduzimos o crédito imobiliário, uma taxa que antes do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, chegava a taxa de juros de 11% ao ano. E a gente abaixou hoje para 6,50% ao ano. Em sua primeira visita ao Tocantins como presidente da República, Jair Bolsonaro defendeu o livre comércio. Disse que não vai tabelar a carne por conta da alta dos preços com o aumento das exportações para a China. E defendeu que o Brasil explore o seu potencial econômico no comércio internacional. Temos que fazer alguma coisa. É inadmissível um país que tem uma riqueza mineral como nós temos, biodiversidade, água potável, espaços vazios enormes, um país lindíssimo para o turismo, tem tudo para ser feliz, temos tudo para sermos felizes e não somos. O que falta? Falta a gente ter fé.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou um balanço das principais ações neste ano. As medidas de combate à corrupção, à criminalidade violenta e ao crime organizado resultaram numa queda expressiva nos principais indicadores criminais. O roubo às instituições financeiras teve redução de 36% e os homicídios caíram 22% de janeiro a agosto deste ano. O ministro Sérgio Moro disse que os resultados se devem ao trabalho integrado dos agentes de segurança pública e inteligência. Sérgio Moro também falou sobre a aprovação do pacote anticrime pelo Congresso. A proposta aprovada altera o Código Penal e outras leis de segurança pública. Como o texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e não foi modificado pelos senadores, agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O presidente vai analisar a possibilidade de sancionar integralmente ou vetar totalmente ou vetar parcialmente. Vetar totalmente não faz sentido, evidentemente, já que é um projeto do governo. Então votar totalmente é uma hipótese descartada. Mas talvez hajam alguns vetos. A lei anticrime traz uma série de medidas para endurecer a legislação penal. O ministro da Justiça e Segurança Pública destacou o que ele chamou de avanços significativos da nova legislação. Entre eles, o que diz respeito às sentenças do Tribunal do Júri, que julga no Brasil basicamente assassinatos. Agora, essas sentenças serão executadas de imediato, já na primeira instância, desde que a pena seja igual a 15 anos ou maior. Entre as principais mudanças estão o endurecimento das condições para a progressão de pena, vedação da saída temporária em caso de crime hediondo com morte e a ampliação do período de permanência de presos perigosos em presídios federais, que antes era de 360 dias para até 6 anos. O Ministério da Cidadania vai financiar novas vagas em comunidades terapêuticas para o acolhimento e tratamento de dependentes químicos. Municípios que fazem parte do programa Em Frente Brasil de combate à criminalidade violenta são prioridade. Mulheres e mães que amamentam também estão no foco da medida. O edital amplia a oferta de vagas em comunidades terapêuticas das atuais 11 mil para 20 mil até o fim do ano que vem. Para isso, o governo vai investir 300 milhões de reais. O número de vagas passa de 60 para 80 por comunidade terapêutica. As vagas do novo edital são para dependentes químicos adultos. O foco serão as mulheres. Isso porque, atualmente, apenas 9% das vagas são ocupadas por elas e o governo quer mudar essa realidade. Pesquisas nacionais mostrando que mulheres têm feito, infelizmente, uso cada vez mais precoce de álcool. Então, nós temos tido essa demanda reprimida e um dos objetivos do edital é podermos ampliar o número de vagas para esse público. Segundo o Ministério da Cidadania, das 2 mil comunidades terapêuticas em funcionamento no país, cerca de 500 recebem recursos do governo federal. Nós temos que tratar a questão das drogas como um grave problema de saúde pública e um grave problema de segurança pública. E o tratamento para isso é garantir atenção para aquelas pessoas mais pobres que não têm como se tratar, não podem pagar um tratamento. Eles têm que ter garantido o acolhimento nas comunidades, no sistema de comunidades terapêuticas e também enfrentar e diminuir a oferta de droga na rua. As comunidades são voltadas para o acolhimento, a recuperação e a reinserção social dos dependentes de álcool e drogas. A adesão do paciente se dá de forma voluntária. Esse edital hoje, ele amplia, a possibilidade de mais comunidades terapêuticas participar, deste apoio do governo. Isso traz para nós uma importância muito grande, não somente na possibilidade de acolher mais pessoas gratuitamente e também de ajudar as comunidades terapêuticas a se estruturar melhor. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.